de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, capítulo 1. Paulo tem uma amiga da Débora que voltou hoje, né? Seja muito bem-vinda. Lembro que ela já veio e que é muito bem-vinda. Acho que são os nossos visitantes. Dona Ivanilda e seu Oscar já são de casa, hein? Já são de casa. Deus abençoe essa família. Deus cubra a vida deles, a Marina, que está lá em São Bernardo, né, Ivanilda? Que Deus abençoe essa família e cada dia confirme no coração deles a alegria de servir aqui nesse meio também. Colossenses capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor a partir do verso, eu vou ler a partir do verso 6, nós estudamos no último domingo a respeito desse texto e também focamos no Evangelho de João capítulo 15, diz assim a palavra de Deus, que chegou até vocês esse Evangelho e está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém. Até aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra, nós louvamos o teu nome e queremos nesta hora, Senhor, pedir que o Senhor ilumine o nosso coração, ilumine as nossas vidas e que o Senhor trabalhe, Senhor, por meio da tua palavra em nossa caminhada, na nossa vida espiritual, na nossa vida aonde estivermos, na família, na igreja, no trabalho. Cubra-nos, ó Senhor, com a tua palavra e envolva-nos com a tua santa presença. Nós oramos agora sim em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, se você está com a sua Bíblia, o seu celular aí, você vai notar que essa palavra Colossenses, então, se trata a respeito de um povo. Esse povo morava na cidade de Colosso, uma cidade da região ali da Ásia, uma região onde era uma cidade pequena, contudo, uma cidade na região de Hierápolis e Laodiceia, cidades que eram maiores. Colossos era uma cidade pequena, mas na realidade ela foi agraciada porque um homem chamado Epáfras ouviu a pregação do apóstolo Paulo, se converte a Cristo e volta para a sua cidade. Qual cidade? Colossos. E ele prega o evangelho e planta uma igreja. Olha só que interessante, não foi o apóstolo Paulo que plantou, mas sim Epáfras. E agora Paulo vai escrever no ano 60 cartas às igrejas. Paulo está preso. E porque ele estava preso, ele não queria que a prisão deixasse limitado em propagar o reino de Deus. E o que ele faz? Ele vai escrever cartas às igrejas de acordo com as suas necessidades. Epáfras tinha entrado em contato com o apóstolo Paulo por cartas.
nós não temos a outra parte, a carta de Epáfras. Nós temos a resposta da carta através do apóstolo Paulo. Então, quando nós lemos essa carta, nós avaliamos possivelmente o que estava acontecendo na igreja através das soluções apresentadas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está em Roma e Epáfras faz uma viagem para encontrar Paulo. Epáfras vai ao encontro de Paulo em Roma, e é interessante, porque nessa carta nós temos alguns detalhes, como por exemplo, nós temos aqui alguns, digamos assim, enriquecimento de detalhes, de conteúdo. Por exemplo, se você analisar essa carta, por que ela é uma epístola? Ela tem a característica de fazer uma saudação. Paulo fez a saudação aqui no verso 1, verso 2. Ele vai dizer que o apostolado dele não veio de homens, mas sim de Deus. Depois ele faz uma ação de graças. Ele louva a Deus pela vida daquela igreja. Esse é o caminho, a estrutura da carta. E toda a epístola era assim: havia uma saudação, havia uma ação de graças, ou oração, ou então só oração, e depois o conteúdo da carta, os argumentos daquela carta, uma saudação e muitas vezes, a maioria, a bênção final. Era uma característica da carta, a epístola. Quando Paulo escreve essa carta, Epáfras vai conversar lá em Roma, e ele não imaginava que Epáfras iria encontrar uma pessoa muito conhecida. Quando ele chega a Roma, ele encontra um ex-escravo chamado Onésimo. Onésimo era do meio de Colossos, do meio da igreja ali, conhecido na cidade. Sabe por quê? Ele era escravo de um homem chamado Filemão, que também morava em Colossos. E quando Onésimo, na sua fuga, a carta deixa bem claro aqui, tanto em Colossos, ou seja, a carta de Paulo aos Colossenses trata a respeito dessa questão de Filemão e de Onésimo, mas a carta em si é a carta de Paulo a Filemão, quando diz que Filemão deveria receber novamente Onésimo. Possivelmente Onésimo fez o quê? Roubou o seu patrão e picou a mula. E depois dele ter fugido, o que acontece com ele? A agenda de Deus, né? Onésimo se converte ao Senhor Jesus. E Onésimo tinha fugido para Roma, mas quando chega em Roma, ele já chega convertido. E ele procura quem? Ele quer encontrar o apóstolo Paulo. Ele quer conversar com o apóstolo Paulo, um ex-escravo, um ex-homem que tinha rompido com o seu patrão, agora diz: eu recebi Cristo Jesus e queria conversar com você, Paulo. E de repente acontece um encontro muito interessante. Havia então Paulo, havia Epáfras, o pastor da igreja, e havia agora o ex-fujão Onésimo, que agora então está fazendo parte do corpo de Cristo. E a carta de Paulo aos Colossenses vai tratar de várias questões, como por exemplo, receber Onésimo de volta. A carta de Paulo aos Colossenses vai tratar a respeito dos problemas que os maridos e as mulheres estão se degladiando. Paulo vai tratar sobre esse relacionamento aí conjugal. Paulo vai ter que escrever a respeito dos problemas que está acontecendo com os pais. Os pais estão aborrecidos com os filhos. E Paulo vai ter que tratar porque os filhos, um caso, levou o pai em juízo, porque o pai não estava cumprindo seus deveres. Nada do que você vê aí fora é novidade. Esse era o enredo da situação de uma igreja local, de uma igreja na cidade de Colossos. E Paulo agora então escreve essa carta direcionada a esse povo, que ele vai dizer, povo que Deus alcançou. No capítulo 1, verso 3, ele vai dizer: sempre dou graças ao Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé de vocês. Ou seja, Paulo vai dizer, vai exaltar dizendo: vocês são povo de Deus.
a palavra de Deus, através do apóstolo, é colocando que aquele grupo de pessoas na cidade de Colossenses era um povo separado pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque o texto diz assim, que eles, verso 6, eles ouviram o evangelho. Mas o que aconteceu? Não só ouviram, porque ouvir todos podem ouvir. Eles não só ouviram, mas entenderam a graça de Deus. Final do verso 6, se você está com a sua Bíblia aí. Eles entenderam a graça de Deus na verdade. A palavra do Senhor nos mostra então que agora há de fato crentes naquele local. Há pessoas servindo ao Senhor Jesus, e Paulo está feliz, dando graças. Agora ele diz, mas, vamos tratar a respeito dos problemas. E nós temos que tratar disso para que vocês continuem o quê? Frutificando. Nós falamos isso sobre domingo passado, no domingo passado. Eles estavam buscando frutificar, porque onde o evangelho chega, ele produz fruto. Vida. A pessoa do Senhor Jesus, quando chega, ela transforma uma cidade, um vilarejo, uma nação, uma família. Ela transforma porque o evangelho, a própria pessoa do Senhor Jesus, ele é poderoso para fazer isso. Então Paulo agora diz, vocês estão enfrentando alguns problemas e eu quero tratar sobre isso. Além desses problemas todos que eu mencionei, 2 problemas teológicos acontecia também na igreja de Colossenses, ou melhor, na igreja de Colossos. O problema era a respeito dos judaizantes. Essa turma aqui persistiu muito tempo no primeiro século, É aqueles que tinham se convertido, mas ainda acreditavam que tinha que fazer alguma coisa do Antigo Testamento para poder de fato ser salvo. De maneira bem simples, é esse entendimento que eles tinham. Além da obra de Cristo, pela graça, na cruz, eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Mas tinha uma outra doutrina, e essa foi perigosa, porque nesse momento aqui, ela está iniciando, mas no século II, segundo os estudiosos, ela vai ser muito forte e vai abalar, ou melhor, tentar abalar a igreja do Senhor Jesus. E qual é essa doutrina, essa heresia? É a respeito do gnosticismo. O que era o gnosticismo? A pessoa do Senhor Jesus, ela estava e esteve entre os homens, as pessoas viram Jesus, as pessoas tocaram Jesus. Os gregos tinham um entendimento que toda a matéria é má, e que só o espiritual, aí as ideias, por exemplo, de Platão, o mundo das ideias, só aquilo que não se toca, que é bom. E a ideia desses gnósticos, o gnosticismo era apresentar que Jesus não era como Deus. Ele era a palavra chamada demiurgo, um Deus um pouco menor, maior do que os homens, mas menor do que Deus. Por quê? Porque ele tinha corpo físico. E se ele tinha corpo físico, ele não podia ser de fato Deus, porque a matéria é má. Essa é uma das questões que avançou por todo o período dos 3 séculos da igreja cristã. Só lá no concílio de Niceia é que a igreja se reuniu. Quem já viu o credo apostólico na sua Bíblia? Quem já viu o credo apostólico? Por sinal, ele é credo apostólico romano e nós acreditamos. Já sacou por quê? Porque ele é credo apostólico romano. Qual que a palavra significa romano? Católico, universal. Não é romano, não é católico romano. É católico sentido de igreja toda. Quando nós falamos que nós cremos no credo, não no credo apostólico romano, nós cremos no credo apostólico, esse credo da igreja. E nessa época, no século III, concílio de Niceia, só havia a igreja cristã. Aí lá no século XVI que há rompimento e nós não reconhecemos as doutrinas da igreja católica romana, mas nós temos um encontro aqui. A igreja agora está preocupada em combater essas heresias. E o que aconteceu? O apóstolo Paulo trabalha
para que isso não perdure no meio da igreja. E ele vai dizer algo, por exemplo, diferente. Nós lemos no verso 13, diz assim, que o Senhor nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quase nunca surge essa palavra, reino do seu Filho. Sempre é reino de Deus, sempre é reino, mas aqui Paulo deixa bem claro, reino da pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque Paulo está combatendo essa questão que Cristo não é inferior, Cristo não tem nenhuma questão de ser um Deus menor, ele é Deus. Então Paulo agora no capítulo 1, verso 9, vai fazer uma oração, e eu quero convidar você para nós acompanharmos do verso 9 em diante. Diz assim: por essa razão nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno e da vontade de Deus. Olha só a palavra que o apóstolo Paulo diz. Ele quer que os irmãos, os colossenses, tenham conhecimento da vontade de Deus? Sim? Não, errado. Olha o que diz o texto. Diz assim, do pleno conhecimento. Não é qualquer conhecimento, é de todo conhecimento de Deus. Ele não quer que aqueles irmãos conheçam somente uma parte. Ele não quer que apenas conheça algumas coisas de Deus. Ele deseja e ele ora para que aquele povo, a igreja, tivesse conhecimento de tudo aquilo que agrada a Deus. Essa semana nós lemos lá em Efésios, capítulo 5, diz assim, descobrindo aquilo que agrada a Deus. Se esforçando em descobrir aquilo que agrada a Deus. Meus irmãos, por que Paulo ora dessa maneira? Por que Paulo está tão preocupado com que eles tenham de fato entendimento? Alguém já disse, eu acredito, que nós temos um adversário, né, nesse mundo, e ao invés de atuar em tantas vezes achando que é na... Pode deixar, por favor, pode deixar que eu seguro, que eu prefiro ele aí, pai, por favor. Obrigado, viu? Aí tá ótimo, tá bom. Ao invés de pensar que Satanás atua lá na rede de televisão, ele atua também. Lá naquele baile funk lá, né, assim que a gente considera, tudo que é assim estranho, a gente acha que é coisa do diabo, né? É engraçado que a gente não para analisar que a nossa mente é o maior campo de batalha que nós temos aqui sobre essa terra. A nossa mente, ela é bombardeada com informações, a nossa mente é bombardeada com possibilidades, com anseios da nossa alma, e se nós não nos policiarmos, nós somos alimentados de modo que a nossa mente conhece tudo, menos conhecer de fato aquilo que se agrada, ou melhor, que Deus agrada. A palavra do Senhor diz assim, que Paulo então está orando para que aquela igreja agora pudesse conhecer plenamente a vontade de Deus. É um conhecimento completo. Alguém já disse que nós temos 3 vontades. Ou melhor, nós vivemos sempre para agradar 3 aspectos dessas vontades. A primeira demanda, nós sempre gostamos e gostamos muito disso, né? Nem tanto muitas vezes, agradar os outros. Você já agradou os outros? Você já viveu algum tempo agradando as pessoas, simplesmente para agradar as pessoas? Como cristão nós vivemos assim, mas estou falando de outra questão. É quando você vive em função de. Alguém já disse que é tema para psicologia, né? A pessoa que vive em função só do outro, para agradar só o outro, simplesmente, ele pode ter um colapso, né? Agora, existe uma outra questão que tem uma demanda maior, e essa aqui eu acho que todo mundo gosta, que é qual vontade? A nossa própria, a vontade natural do homem, do ser humano. Nós vivemos em função dela, de agradar a nós mesmos.
E na realidade, meus irmãos, esse entendimento eu faço tudo o que eu puder para agradar aquilo que eu necessito, que eu desejo. E existe uma terceira opção, e muitos não conhecem, que é viver para agradar a vontade de Deus. A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta dizendo aos colossenses: saibam de uma coisa, vocês precisam começar de uma maneira muito elementar, básica. Qual é? Vocês precisam descobrir a vontade de Deus. Vocês precisam conhecer Deus e a sua vontade plenamente. Vocês precisam ter não só a alegria de vir à igreja, não só fazer parte da igreja dos colossenses, mas ter prazer na pessoa de Deus e nela se satisfazer por fazer a sua vontade. Paulo vai escrever de maneira que essa vontade, ela se revela em muitas coisas. Se você já ouviu o Evangelho, eu faço um convite a você. Observe a criação que a Bíblia narra. Se você ainda não conhece muito do Evangelho, eu faço um convite. Você pode viver em função dos outros, agradar os outros. Você pode até cansar e chutar o balde e dizer assim: agora eu vou viver para fazer a minha vontade. Mas eu convido você a experimentar essa terceira opção. Viver de modo que você deseje agradar a Deus. E a palavra do Senhor nos mostra que esse caminho, ele é coerente. Vou te mostrar por quê. Se você olhar a natureza, se você olhar a criação, tudo que Deus fez, Ele fez segundo a sua vontade. Ele não pegou e simplesmente deu a corda ao acaso. O acaso é pensante? Por acaso o acaso tem condição de discernir e fazer as coisas separadamente, como ser humano é ser humano, répteis são répteis, colocando em ordem toda a órbita do universo? Deus colocou através da sua vontade tudo isso de modo ordenado e equilibrado. Agora eu faço uma pergunta a você. Se esse Deus que colocou tudo isso, fez você, colocou-nos aqui nessa caminhada, nessa vida, tudo segundo a sua vontade, por que nós não desejaríamos a vontade de Deus em nossas vidas? Por que nós iríamos abrir mão da vontade de Deus sobre a minha história? É isso que Paulo está convidando a respeito desses irmãos e irmãs que estão congregando nessa igreja. Amados irmãos, a realidade é que Deus possui a sua vontade. Deus possui a sua vontade sobre a sua vida hoje em 2022. Tem pessoas que andam tão assim corridos, que ele não para pensar que Deus, a Raquel mencionou, né? Deus tem uma agenda que Ele deseja para nós hoje. Deus tem uma agenda que Ele deseja para a sua vida familiar hoje. Deus tem um plano para que você cumpra esse plano hoje, na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento com os seus filhos. Deus tem um plano, Deus tem uma vontade, e essa vontade Ele quer que você experimente. A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, vai começar com questões basilares. O que é basilar? Aquilo que sustenta a estrutura. Tem um prédio na porta da minha casa, o tempo todo trabalhando lá, estão construindo os pilares, dia e noite, está aí no quarto andar já, só pilares, depois que vai vir outra parte. Não tem como começar diferente. Amado irmão, eu faço um convite a nós, hoje, a refletirmos. Qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas no atual momento que você está passando? Qual a vontade de Deus? O apóstolo Paulo está dizendo: eu desejo que vocês conheçam plenamente a vontade de Deus. Alguém, pastor Jonas Madureira, diz o seguinte, ele conheceu e ouviu uma frase uma certa vez que dizia: quando descobrimos a vontade de Deus, isso é muito interessante,
Quando descobrimos a vontade de Deus, a dor e o sofrimento vai embora. Quando descobrimos o que Deus deseja para nós hoje, a angústia vai embora. Sabe por quê? Porque você compreende que você está sendo assistido e que você, em qualquer circunstância, em qualquer área, você não está de maneira autônoma, você tem um Deus sobre sua vida. A palavra do Senhor nos mostra que essa ação de conhecer a vontade de Deus tem implicações. E a implicação vai para o verso 10. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso 10, Colossenses 1:10. Diz assim: dessa maneira, o quê? Poderão viver de modo digno do Senhor. O que Paulo está tratando? Opa, se vocês não procurarem conhecer a minha vontade, ou seja, a vontade do meu Senhor, a vontade de Deus, de maneira alguma, vocês vão conseguir viver uma vida digna. Qual vida digna? Olha só o que diz o texto. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do... A maneira de viver para agradar aos outros não é tão difícil. Eu vi um meme essa semana que a moça está em casa, e aí o marido faz uma videochamada, viu, Flaviano? Toma cuidado com isso. Aí faz uma videochamada para a sogra. E aí o filho está conversando, a hora que vai mostrar a nora, né? A nora foi lá, trocou rapidinho a roupa, botou uma outra roupa, pegou a Bíblia na mão e fez aquela pose, e aí mostrou ela orando assim com a Bíblia. A sogra ficou toda orgulhosa. Você já agradou alguém? É ruim, né? Se não for espontâneo, é a pior coisa que existe. Você fala, não vou fazer isso, obrigado. Que coisa ruim, né? Fazer porque a outra tem que ver. Ah, como isso é pesado sobre os nossos ombros. Fazer a nossa vontade, irmãos, não é tão difícil. O problema é que nós não sabemos discernir aquilo que de fato é bom para nós. Está cheio de autoajuda aí, psicologia de Freud, dizendo, faça o que der na sua telha. E sabe qual é o resultado? Nunca se viu uma sociedade tão doente emocionalmente. Porque aquilo que é erro se chama pecado, e o pecado ele angustia a alma. Então, meu irmão e minha irmã, o texto diz assim que o modo que podemos agradar a Deus é descobrir a vontade dEle, para assim vivermos coerentemente conforme Ele deseja. O modo de viver que Jesus deseja para a sua vida, no momento de 2022. Paulo está escrevendo essa carta deixando bem claro que, se antes nós não nos empenharmos em conhecer plenamente a vontade de Deus, nós não vamos ter condições de agradar a Deus. E quando nós, de fato, nos dispomos em agradar ao Senhor, nós podemos então, olha o que diz o texto, diz assim, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Vocês estão acompanhando aí? Estão acompanhando, Danilo? É? Então tá bom. O texto diz assim, do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Qual é a palavra depois da vírgula? Frutificando. Essa semana de domingo a domingo, nós estamos falando sobre isso. Por quê? Porque Paulo está escrevendo, só existe uma maneira de frutificar, de florescer, para que o nome de Cristo seja exaltado, conhecendo a vontade de Deus e experimentando a vontade de Deus, não somente nas pessoas à sua volta, na sua vida. Qual é a vontade de Deus para você que é esposa? Qual é a vontade de Deus para a sua vida que é mãe? Qual é a vontade de Deus para a minha vida que sou esposo, filho? Qual é a vontade de Deus para você lá no trabalho? Essa relação, meus irmãos, ela modifica quando você abre mão de cumprir a sua vontade e coloca, Senhor, escreve conforme a agenda do Senhor na minha vida. Eu quero entender a vontade do Senhor. Eu quero abrir mão daquilo que não é bom, daquilo que é meu. Mas eu desejo a vontade do Senhor. Paulo vai dizer, agora no verso 11,
Assim vocês serão fortalecidos. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder. Olha só a expressão do apóstolo Paulo. Depois que nós descobrimos que nós perseguimos a vontade plena do Senhor, nós vamos agora então sermos fortalecidos segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar do quê? Da herança dos santos. Meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa: quando você busca a vontade de Deus para a sua vida, só isso de fato glorifica o Senhor. Porque você pode cantar aqui na igreja, você pode pregar aqui na igreja, você pode viver vida toda na igreja. Se você não tiver o coração despertado a compreender qual é a vontade plena do Senhor na minha vida, nada irá modificar. O nome do Senhor não será exaltado, porque o nome dele é exaltado quando nós entendemos a sua vontade. E o que ele faz? Ele nos oferece uma herança. O que ele quer dizer com isso? Você, quando descobre a vontade de Deus na sua vida, não é que você chega num nível e fala assim: agora, Marcos, agora eu posso dizer que eu conheço a vontade de Deus, que eu sou bom e que eu mereço o céu, inclusive. Não. Quem nos torna dignos é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Olha o que o texto diz: Ele nos dará a paciência, a alegria, Ele vai ser glorificado, nos capacitando a receber o quê? A herança. Quanto que alguém trabalha para receber a herança? Quanto? Eu nunca vi ninguém trabalhar para receber herança. Quem trabalhou foi o outro. Ninguém trabalha para receber herança, você aguarda a herança. Assim a palavra do Senhor está dizendo: aquele que realmente está buscando conhecer a vontade de Deus, vai experimentar na sua vida. A sua vida vai começar agora a fazer sentido como: eu desejo que Deus cumpra a sua vontade sobre a minha vida. Eu quero me submeter à vontade do Senhor. Eu quero que o Senhor direcione a minha vida conforme o que Ele assim deseja. E o que o texto nos mostra? Que essa pessoa agora caminha para agradar o Senhor, e essa pessoa tem uma herança. A herança é saber que o Senhor concede a todos aqueles que o amam. Quem ama Jesus? De boca, todo o Brasil ama. De boca, até qualquer um que falar agora, sem pensar muito. Mas o Evangelho, o que Paulo disse? Eles ouviram o Evangelho e entenderam o Evangelho. O Evangelho é para ser entendido. O Evangelho é quando nós avaliamos e falamos assim: eu não quero mais essa caminhada autônoma. Eu não quero mais simplesmente obedecer à vontade do meu ego. Eu não quero simplesmente dar as costas para Deus. Eu quero a vontade de Deus na minha vida. E a palavra do Senhor nos mostra então que Ele nos oferece uma herança, essa herança da graça, essa herança da salvação, essa herança da sua presença. Verso 13, para nós caminharmos para o final, diz assim: Ele nos libertou do poder e nos transportou para o reino. Olha só que impressionante, por isso que você não pode ler texto bíblico igual caixinha de promessa. Quem tem caixinha de promessa em casa? Joga fora, se você tem. Compra uma Bíblia boa, crente. Quem vive de caixinha de promessa é o povo que vem buscar passe gospel. Ele acha que ele pega um texto, vai embora, está tudo certo. O Evangelho é para ser compreendido com temor e tremor. Quando você pega a palavra de Deus, você precisa falar: Senhor, eu dependo dela, eu dependo da tua palavra, fala comigo. Amado irmão, amada irmã, ela é viva, ela é verdadeira, ela é real.
Quando você estuda a palavra de Deus, ela edifica as nossas vidas. E o que o texto está dizendo? Ele nos libertou do poder das trevas. Sabe que trevas é essa? Trevas aqui é cegueira. Trevas aqui é não discernir a vontade de Deus. Trevas aqui é não conseguir discernir a direita da esquerda, não saber aonde a saída, é estar obscurecido pelo pecado. Aqui não tem nada a ver com o inferno ainda não. Tem gente que pensa, Deus tirou do inferno. Se você analisar o todo, nós estávamos condenados mesmo. Mas nesse texto, Paulo está combatendo uma heresia terrível. A heresia que dizia, olha, na verdade, vocês precisam, além de Cristo, de uma experiência mística. Vocês precisam de uma outra relação com Deus. E Paulo está dizendo, vocês não precisam disso. Vocês precisam do pleno conhecimento de Deus, de cavar mais fundo para descobrir qual é a vontade de Deus. Assim, as trevas irão se dissipar. As trevas dos olhos de vocês, as trevas do coração de vocês será dissipada. E olha o que ele diz. A ideia aqui é a seguinte: e nos transportou. A ideia é de alguém que pega uma árvore, e aquela árvore que frutifica, que nós falamos domingo passado, que está sempre frutificando, aquela parreira, ela é tirada na raiz. Jonas Madureira diz algo que eu achei interessantíssimo. Cristo não transportou você, irmã, do mundo lá fora para a igreja semear. Cristo não transportou você, Danilo, da sua vida na juventude, nesse mundo aí fora, para ser plantado numa igreja apenas religiosa. Cristo nos transporta de modo que agora Ele nos coloca num local onde, antes, nas trevas, quem reinava... Quem já pensou tantas vezes, isso aqui é coisa do diabo. Quem reinava era você. Quem reinava era eu. Cristo nos livrou das trevas. As trevas nos cegava, nos fazia totalmente centrado em nós mesmos. A única vontade que nós queríamos obedecer é a vontade do próprio eu. Eu decido. E Paulo está dizendo, vocês estavam envolvidos em trevas. Vocês não tinham discernimento. O único que vocês queriam exaltar era o ego de vocês. Mas agora, vocês foram transportados. Vocês foram como se fossem carregados. E a questão não é geográfica. A questão é em quem nós fomos plantados. Nós fomos tirados de um mundo centralizado nele mesmo, o antropocentrismo. E nós fomos retirados. Foi lá o dono da videira, cavou profundo, tirou as raízes e nos colocou num outro local. Aqui, do lado, vamos pegar da esquerda, vocês estão na esquerda para a direita, tá bom. Aí você tira aqui, cava profundo e coloca do outro lado, plantado agora, não mais no homem, mas ligado na pessoa do Senhor Jesus. Aqui estava ligado nas raízes humanas. Quando você só faz a sua vontade, você sempre decide, você sempre dá a última palavra, a sua vontade, ela tem supremacia. Quando você ouve o Evangelho, entende o Evangelho, ele desce para o seu coração. O texto está dizendo que ele nos transporta para esse reino que agora, ele é um reino de amor, de luz, de entendimento, que agora você vive agora não orbitando em função de você mesmo. Você não vai ter simplesmente a sua vida em volta dos seus caprichos. Você vai ter uma vida voltada, desejada em cumprir em primeiro lugar a vontade do seu Salvador. Olha o que o texto diz. Diz assim que ele nos libertou. Quem libertou Israel do Egito? A mão de Deus. Lá em Daniel, capítulo 1,
quando o povo de Israel já era rebelde e foi levado para a Babilônia, quem colocou eles lá na Babilônia? A mão de Deus. Essa é a única mão que pode tirar você de uma vida voltada para a sua própria vida, voltada para o seu próprio eu, voltada para os seus próprios caprichos, em fazer com que você agora tenha prazer, não em obedecer você mesmo, mas a obedecer à vontade desse Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se você tem experimentado, eu não sei. Mas o convite nesta noite é para que você experimente viver uma vida que agora descobre, busca conhecer plenamente a vontade de Deus. Amado irmão, é possível que nós tenhamos muita dificuldade em reconhecer a agenda de Deus. Às vezes você é orgulhoso, você fala assim, tudo tem que ser da minha vontade. Se não sair do jeito que eu quero, eu fico frustrado. Hoje pela manhã nós falamos sobre a ansiedade, né? Mas quando você agora conhece a vontade de Cristo na sua vida, muda. Sabe por quê? Porque de fato, quando as coisas saem fora do nosso padrão e nós até mesmo ficamos um pouco chateados, nós podemos dizer, Senhor, que em primeiro lugar o teu nome seja glorificado na minha vida. Se nós como crentes em Cristo Jesus, buscarmos discernir a vontade de Deus em todas as áreas das nossas vidas, nós faremos com que Cristo seja o centro das nossas vidas, que nós estaremos plantados nele, nós seremos de fato ligados a ele, e os nossos caprichos, os meus, os seus, eles serão sucumbidos, porque você agora vive para conhecer a vontade daquele que te entregou uma herança. Eu termino nessa hora, meu irmão. Sabe quem levou a carta? Lá no final, depois nós vamos ler, outro domingo, Tíquico e Onésimo levaram a carta para os colossenses. Você já imaginou a cena? Duas famílias, a família do Onésimo, a família do Filemão, tudo frequentando a mesma igreja. Aquela rixa, aquela briga. A mulher declarando, eu sou feminista mesmo, o homem, eu sou machista e ogro mesmo. Aquele trem. Aí eles recebem essa carta. Procurem, busquem, e eu oro, assim o apóstolo Paulo diz, para que vocês tenham pleno conhecimento de Deus na vida de vocês. Para quê? Porque o modo de viver será diferente. Vocês perdoarão. Vocês aceitarão as diferenças de irmãos que de repente aconteceu a situação como esse escravo que fugiu. Você vai perdoar. A carta de Paulo deixa para nós uma grande lição, porque ela fala conosco hoje. Quando nós buscamos a vontade de Deus nas nossas vidas, Ele é exaltado, porque há perdão, há reconciliação, há longanimidade, ou seja, não se irrita com facilidade, porque você busca a vontade de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós devemos buscar a vontade de Deus como igreja. Senhor, nós queremos a vontade do Senhor sobre esta igreja. Nos ajude a andarmos de modo digno, que glorifique o Teu nome. Nós queremos estar plantados no Senhor, nós queremos estar ligados, porque o Senhor que nos transportou desse império de cegueira, porque a palavra de Deus diz assim, que tinha muitas pessoas que queriam seguir Jesus, mas certa vez Jesus foi ensinar lá naquele contexto a respeito dos publicanos, e diz o texto que os publicanos e pecadores se assentaram à mesa para ouvir Jesus. E os escribas e fariseus fizeram o quê? Começaram a falar a respeito que Jesus se assentava com publicanos e fariseus. Dois lados existem: aqueles que querem ouvir a voz de Jesus e aqueles que têm muito para falar, e quem tem muito para falar não para ouvir.
nós precisamos discernir a vontade do Senhor, para que nós possamos agir de maneira que glorifique o seu nome. Busque a vontade do Senhor hoje sobre a sua história. O primeiro aspecto que eu tenho convicção, se alegre em saber que você hoje foi agraciado em ser escolhido por Ele a pertencê-lo, a fazer parte do seu reino, porque você foi chamado de obediente, de filho. Ah, pastor, até a minha santidade tem pecado. Eu ouvi essa frase essa semana do Charles Spurgeon, citando Charles Spurgeon, né? Não foi ele que falou, né? Foi citação dele, né? Você já reparou isso? Até a nossa santidade tem pecado, com certeza. Até a nossa boa ação tem dificuldades. Até quando a gente pensa que está acertando, a gente dá um tropeço, não é assim? Porque nós dependemos em tudo da graça do Senhor Jesus. Mas Ele se agrada em te abençoar, porque você está andando desejoso de descobrir a vontade dEle em todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta noite. Nós te louvamos, te exaltamos e queremos invocá-lo, Senhor, nesta hora. Que a tua presença santa, Senhor, possa trabalhar em nossas vidas, para que, Senhor, nós de fato possamos ter a maior alegria da nossa alma em cumprir conforme a tua palavra, conforme os teus planos, aquilo que te agrada, Senhor. Eu lhe peço e rogo ao Senhor, Pai, e ensina-nos como igreja a vivermos uma vida, Senhor, sensível à tua voz. Senhor, não nos permita a ficarmos tantas vezes tão preocupados em apresentar as nossas demandas, apresentar as nossas situações e não ouvirmos e discernirmos o teu querer, a tua vontade sobre as nossas vidas. Deus, não permita-nos, ó Senhor, vivermos uma vida sem valorizarmos essa obra maravilhosa que o Senhor nos garante através da cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque nós recebemos essa herança pela graça, e eu lhe peço que o Senhor aplique na vida da tua filha, do teu filho, sobre nós, essa palavra, Senhor, de submissão ao Senhor. Senhor, possivelmente tem alguém aqui cansado já de viver de acordo com a sua própria vontade, já se entregou. Quantas vezes já vivi isso, Senhor, nos entregando na nossa própria vontade, mas o que nós colhemos foi frustração e decepção. Por isso, Senhor, eu lhe peço, ensina a tua filha, ensina-nos, ó Senhor, a confiarmos na vontade do Senhor e a buscá-la diariamente. Toma-nos em tuas mãos e que nós possamos florescer, frutificar para a glória do teu nome como igreja, Senhor. Nós assim oramos em teu nome, Jesus. Amém. Pode ser.